Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Personalize-se. E a convidada de hoje é sem dúvida a minha paciente mais antiga. A sua participação aqui no Personalize-se foi pedida por quem acompanhou sua evolução. Biomédica aposentada, atualmente proprietária da Panitos e Companhia. Muitos já sabem quem é, simplesmente minha maior inspiração. O tema do podcast de hoje é como é ser mãe de uma Nutri. Seja muito bem-vinda, Silvana Wolff, minha mãe. Obrigada. Bom, gente, vocês vão ver que não é a primeira da família tá aqui com a gente no Personalize-se, mas é porque eu vejo que a família, eu vejo uma grande evolução por estar sempre próximo a mim, então eu consigo, ver realmente a própria pessoa ver essa evolução. De toda a trajetória, as dificuldades. Então, essa é uma conversa que nem sempre eu consigo ter no consultório com o próprio paciente. Não só as vitórias, mas as dificuldades de cada etapa, de cada processo. E a família tem essa vantagem que a gente tem essa proximidade, o dia a dia. Minha mãe então nem se fala, porque assim que eu me formei, eu voltei pra casa, Agora eu já não estou mais em casa, porque eu casei. Mas a gente viveu tudo muito perto, mãe? Então vamos lá, pra gente começar esse bate-papo, que só eu tô falando, eu gostaria, mãe, que você resumisse a Silvana antes de aposentar, que antes de eu ser nutricionista, e a Silvana depois, que coincidiu, que foi quando você se aposentou e eu retornei pra casa, depois da faculdade. Então, fazendo uma retrospectiva desde a minha infância, de que tinha aquele conceito das avós, das mães, que a gente tinha que sempre comer muito, para engordar, porque gordura que era saudável, uma pessoa gorda que era saudável. Então a gente foi acostumando sempre assim, com excessos das bolachinhas caseiras, das roscas, dos pães feitos em casa, tudo, E você sempre foi magrinha, mãe? Sempre fui. Era do seu biotipo, Isso, aí com o passar do tempo, aí eu fui também ganhando o excesso de peso. Depois, na minha gestação, eu adquiri a diabetes. Gestacional. E isso, só um adendo que é importante, gente, sobre a diabetes gestacional, Que você, mãe, porque eu vejo fotos, na gestação você era magra. Era magra. Você estava dentro do peso. Quem te olhasse na rua falava, uma mulher saudável. Saudável. Porém, a diabetes gestacional já é um indício que não estavam saudáveis. Não estava saudável, E que não é genética, porque como eu sempre falo que, genética não é destino. Então, se teve diabetes gestacional, é porque a alimentação já estava descompensada, Então, genética não é destino. Não é genética, porque minha mãe nem meu pai não tinha diabetes, E aí eu adquiri a diabetes na gestação, E daí pra frente tive que começar a fazer a dieta de acompanhamento. Um acompanhamento. Mas... Até então com um endocrinologista só, isso, mãe? Com endócrino. Mas aí, com o passar do tempo, a gente também trabalhando fora, é que eu falo, as pessoas também, assim, de fora, influenciam muito no seu hábito alimentar errado. Porque todo mundo, quando trabalha, sempre tem aquele negócio, é a festinha hoje, vamos pedir um salgadinho? É uma festinha amanhã, aniversário de fulano, vamos comprar um bolo? Então, a gente adquiriu o hábito, quando a gente trabalha fora, com mais gente, que não tenha o hábito de comida saudável, então a gente fazia muito isso. E eu, inclusive, era viciada em refrigerante, em Coca-Cola. Eu, por exemplo, eu não conseguia me alimentar, almoço, nem janta, nada, sem a Coca-Cola. Eu matava minha sede com Coca-Cola e não com água. E isso, com o passar dos anos, a diabetes já afetou a hipertensão.
Uma coisa foi Aí levando a outra. passei a ser uma pessoa hipertensa, com toda a parte lipídica alterada, triglicérides, colesterol, tudo alto. E consequentemente ganho de peso também, né? Foi uma consequência, né? Foi uma consequência. De eventos. E é o que eu vejo muito no consultório, né? A gente, aquela vida corrida, dupla jornada da mulher. Então, minha mãe trabalhava fora, chegava em casa, fazia serviço em casa também. Era uma correria, né? Lógico, e aí a gente acaba comendo, mas... assim, o que tem, não tem aquele hábito de falar, não, vou me programar final de semana, né? Deixar tudo organizado. Então, era tudo muito desorganizado. Mas agora eu vou defender, mas também vou atingir. Pra vocês verem, gente, como muitas vezes é sabotagem, né? Porque ao mesmo tempo que minha mãe era da área da saúde, biomédica, ela não tinha essa consciência da nutrição. E tudo bem, a maioria das pessoas realmente não tem essa consciência da nutrição. Então acha que diabetes, né, é só trocar o açúcar por adoçante. Então, assim, minha mãe não tinha essa consciência, ela não passou por uma nutricionista, não mudou a alimentação. Ela simplesmente entrou com medicamento e trocou o açúcar por adoçante. Mas o pão, bolachinhas, diariamente continuaram, refrigerante. Então, assim, só trocou a Coca normal pela Coca Zero, mas o refrigerante continuou. E em casa, a gente sempre se alimentou muito bem. Então, minha mãe sempre teve esse cuidado comigo de fazer verduras, legumes e frutas, só que ela mesmo, ao mesmo tempo que sempre tinham coisas saudáveis, também tinham as coisas erradas. Coisas erradas que entra num contexto, entra como errada no contexto. Então, se fosse só no final de semana, tudo bem. Mas sempre teve, todos os dias em casa, chocolate, refrigerante à vontade. Eu amo pão, né? O pão, nossa, é assim... pão, batata frita, tudo que eu amo e que, né, que realmente... Não dá pra inserir todos os dias como era. Todos os dias, mas né? não que seja proibido. Aí, a minha filha escolheu, né, ser nutricionista. Então, eu achei muito, muito bom, né? Lógico, porque... Aliás, eu sempre quis, né, ser nutricionista. Tem essa história. Eu fiquei sabendo disso depois, gente, quando eu já estava na faculdade. Eu queria que a ser primeira nutricionista, Eu cheguei até a prestar nutrição. Né, nutrição. Mas depois acabei como biomédica. Porque você passou em Ouro Preto na época, né, mãe? Era longe da cidade, então acabou optando por biomedicina mais por conta da distância. Mas a sua primeira opção era nutrição, né? Sem eu saber. E aí eu fiquei muito assustada um dia que eu fui na endócrina e meus exames estavam muito alterados. Toda a parte lipídica, minha glicemia, estava tudo alterado. E isso eu já estava na faculdade. Aí a Letícia já estava na faculdade. Mas eu devia estar no primeiro ano. Assim. Aí ela começou a me dar umas orientações, mas ela à distância também, né, a gente... Eu estava em outra cidade. Outra cidade, estudando em outra cidade, então, assim, comecei a fazer meio que meia boca ali, né? Então... E aí eu chegava de final de semana, né, mãe? Era aquela... Ela via o que estava errado, o que não estava. Porque quando eu saí de casa também teve isso, mas é como se você e meu pai, né, vocês juntos, relaxassem um pouco no sentido, né, parece que não tinha mais o porquê cozinhar só pra vocês dois, vocês perderam. E eu trabalhando fora, né, e assim, aquele negócio, um dia eu levava, outro dia eu comia fora, eu comia onde dava, né, porque eu também trabalhava em outra cidade, né, e não Ribeirão Preto. E então era assim, eu comia onde dava, onde tinha lugar para comer, sem um dia eu nenhuma levava, organização e sem nenhum planejamento. E aí a Letícia se formou. E aí teve até um episódio, gente, que eu até coloquei aqui pra gente contar esse episódio, mas que foi que realmente eu também não tinha. Primeiro porque eu tava no segundo, eu devia estar no segundo ano da faculdade, então ainda não tinha passado pela psicologia da nutrição. E como a gente, realmente, o curso inteiro é importante até pra gente saber lidar com cada evento. E aí eu lembro um dia que eu cheguei em casa, que eu cheguei na sua casa, mãe,
E você tinha comprado um presente pra mim. Eu, presente entre aspas, porque a gente tava até conversando aqui antes, gente. Então, porque tinha lançado na época, porque eu era assim, como eu já falei, eu era viciada em Coca-Cola. E na época tinha lançado umas latinhas com os nomes das pessoas. E eu achei a latinha com o nome da Letícia. Nossa, eu fiquei toda eufórica, né? Você vê como que a gente... a cabeça, né? E eu peguei, comprei, achei que ela fosse ficar tão feliz, né? Com a Coca-Cola com o nome dela. Mas, ai, gente... E na hora, quando ela me deu, gente, pode falar, eu até chorei de raiva, porque eu achei que ela tava como se me afrontando, né, mãe? Mas depois, não foi, né, na minha ingenuidade. Porque... E aí depois também que eu fui, eu falei, gente... Lógico que não, achei tão interessante, né, achar a Coca-Cola com o nome dela, né? Aí... E é que me marcou muito, gente, porque inclusive no segundo ano da faculdade a gente teve marketing da nutrição, né? E aí a gente, inclusive, era um período que a gente discutia muito isso, como a indústria faz parte, né, disso tudo, dos hábitos alimentares. E o objetivo da Coca-Cola era justamente esse, vender mais, né, justamente por conta desse marketing em cima da Coca-Cola com os nomes das pessoas. E aí, minha mãe realmente caiu, literalmente, no marketing, porque onde ela via a garrafinha do nome das pessoas, ela comprava pra dar pras pessoas. Mas enfim, isso não era, né, lógico que minha reação também, eu fui totalmente, não fui preparada, né, mas hoje a gente sabe que a gente tem que saber, né, se comportar diante disso, porque a gente está exposto a isso e faz parte do marketing, da mídia, né, tudo que a gente está exposto diante da mídia e da alimentação. Verdade. Mas aí esse foi um ponto que marcou muito, né, mãe? Porque aí nesse dia eu vi que não tinha sido de propósito, lógico, você tinha comprado achando que ia me agradar, mas aí eu vi que você não tinha consciência nenhuma, assim, do que era nutrição. Eu falei, não, a gente precisa mudar muita coisa, muita. Por mais que, assim, porque as pessoas, elas acham que sabem de nutrição, né, mãe? Por cima, é uma coisa que a gente sempre conversa. Do tipo, refrigerante faz mal. Tá, ok, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é um produto ultraprocessado, um alimento, uma bebida, né, ultraprocessada. Até aí, todo mundo sabe. Mas é por isso que eu bato na tecla, por que o conhecimento é tão importante, tá? Você sabia que o refrigerante fazia mal, mas o que te fazia a continuar tomando todos os dias? Porque você não tinha dimensão de tudo. Eu não tinha dimensão e até e por que fazia mal? Eu não tinha visto assim também uma melhora em mim, né? Que isso depois, com o passar do tempo que eu deixei de tomar, eu pude ver, né? E hoje minha casa foi abolida refrigerante, né? Foi abolido. E isso nunca foi uma decisão minha, né, mãe? Foi uma decisão sua. Mas aí conta todo desse processo, né? Então, e teve uma época, inclusive, que a Letícia estudava em Uberaba e ela fez uma cirurgia e eu fui ficar com ela lá uns dias. Ai, mas eu achava tanta graça, porque elas moravam todas, entre elas, nutricionistas, né? E ela tirando a Pri, que era bióloga, mas a Pri também sempre só interessou por comida saudável. Elas já estavam adquirindo o hábito, né, da comida saudável. Gente, eu ria tanto porque elas faziam de bacia, de salada. E aquilo, se você não comesse logo, você ficava sem, porque elas todas comiam aquele monte de salada. Aí eu falava, meu Deus do céu, eu queria fazer umas coisas diferentes, aproveitar que estava lá, mas tudo que eu pensava em fazer era coisa que engordava. Mas não era nem por isso, né, mãe? Isso que não é que engordava, né? Não, é que era... É que era o nosso dia a dia, a gente estava durante a semana, a gente queria comer certinho, e se fosse uma data especial, mas como tava no dia a dia ali, a gente não queria comer, por exemplo, lasanha, a gente queria comer comida normal ali, salada, arroz, feijão, carne. Bom, daí ela se formou, tal, voltou pra casa e eu comendo errado. Mas aí você foi começando a ver, né, minha mudança. Vendo. Aí o que aconteceu? Eu fui um dia na endócrina e aí já não era mais nem diabetes, nem hipertensão. Aí já estava com esteatose hepática. Já era diabetes, hipertensão e esteatose hepática. E logo em seguida eu perdi meu irmão com diabetes. Quer dizer, hoje mãe, em desculpa dia... te interromper, mas eu acho importante também dar um adendo no meu tio.
Isso é muito importante como um alerta, gente. Porque o diagnóstico não, né? O laudo de falecimento do meu tio não saiu como diabetes. Mas eu bato na tecla que sim, ele faleceu de diabetes porque foi consequência da diabetes. Uma consequência e é o que eu falo. Não saiu diabetes, saiu embolia, né? Não, ele faleceu de embolia pulmonar, mas pulmonar, devido a complicações da diabetes. Porque ele ia fazer uma amputação dos dedos do pé. Por conta de né? complicação da diabetes, né? Mas devido a um processo de desobstrução das veias, tal, ele acabou tendo uma embolia pulmonar e faleceu. E isso me chocou muito, porque eu falei, hoje em dia é inadmissível uma pessoa falecer de diabetes, porque a gente tem tantos recursos hoje em dia, né? E ele falecer de diabetes, então eu fiquei muito amedrontada. Eu falei, não, agora eu tenho que tomar um rumo, né? E aí mudei completamente e eu fiz inclusive a dieta. A dieta crua. Mas antes dela, mãe, aí sim, teve vários processos. Isso é legal porque foi muito aos poucos, né, mãe? Você foi mudando, então assim, você falou, eu lembro que lá atrás, né, você falou assim, o que eu posso mudar? Eu falei, mãe, vai no seu ritmo, aos poucos, mas vai pelo básico, né, que é isso. O excesso, então assim, não é tirar o carboidrato, não é tirar o pão, não é tirar a torrada, mas diminuir. Então tudo. Se comia 2 fatias de pão, come uma, se comia 4 torradas, que era o caso, passa para 2. Então reduzir a porção como inteira, né? E aí foi reduzindo até que você mesmo sentiu a necessidade de tirar o refrigerante. Então foram etapas, né? Foram etapas assim, porque aí logo eu me aposentei e pude estar mais em casa. Aí pude me organizar melhor. Inclusive, passei a fazer atividade física, uma coisa que eu não tinha. Você era sedentária. Eu era super sedentária, né? Devido à minha profissão, muito sentada. E não tinha tempo, né? E não tinha tempo mesmo, porque eu ficava o dia todo fora, numa outra cidade. E quando eu chegava em casa, eu tinha que cuidar da casa. Sim, né? Mas, mãe, lembra aquela época que você... por isso que eu falo, são épocas que a gente precisa se organizar. Que dava, porque a gente se organizou lá em casa e cozinhava no final de semana, e você saía do trabalho e ia pro Pilates, direto do trabalho. Lembra aquela fase? E você ia direto do trabalho pro Pilates. E você conseguiu se organizar nessa época, que foi quando teve a mudança, e você não era aposentada ainda. E já foi o começo da mudança. Lógico, depois com a aposentadoria, tudo, você teve mais tranquilidade, conforto. Mas você conseguiu mudar muita coisa mesmo trabalhando, que é o que a gente precisa se organizar. Mas depois que eu me aposentei, eu consegui me organizar melhor, né? Aí eu entrei realmente numa academia, passei a exercer mesmo atividade física diariamente, né? E fui mudando toda a minha alimentação, né? Refrigerante, passei a não tomar, comecei a substituir primeiramente o refrigerante por água com gás, né? Porque eu sentia a necessidade do gás. Aí eu fui substituindo o refrigerante pela água com gás. Depois não mais água com... Hoje eu não tomo nada durante as refeições. Eu gosto muito de chupar uma laranja depois do almoço e do jantar, porque me auxilia também no funcionamento intestinal. Gás. E então hoje assim a minha alimentação é bem equilibrada, né? Sim. E agora há pouco tempo que eu relaxei um pouquinho, minha esteatose hepática aumentou, né? Meus exames aumentaram. Que nem chegou, né, mãe, a aumentar. Não aumentar, mas assim, comparativo aos últimos exames, né? Ainda dentro, isso é importante, gente, ainda dentro da faixa de referência, mas a gente viu que aumentou. E era um sinal de alerta, né? E outra coisa que me chamava muita atenção, que eu te falava que não era normal, né, mãe? Por mais que você falava, não, eu tô me alimentando bem e tudo, mas eu falava, não é normal.
que o intestino não funcionar todos os dias. Não funcionava, isso. Então o intestino não funcionava todos os dias. Então eu falei, não, a gente precisa, por isso que eu falo, são fases da vida, né? Às vezes a gente sempre precisa estar retomando que é aquela história do paciente, né, gente? Que às vezes a gente vê que chegou numa fase muito boa, e aí eu dou até alta pro paciente, ok, naquela fase, mas quando tiver necessidade, tiver mudança de rotina, tudo, a pessoa retorna. E foi o seu caso, mas que aí teve mudanças, tudo, e aí a queixa era o intestino, mas e há a uns gente 2 entrou com anos outro atrás, protocolo. o que me ajudou mais ainda na minha mudança alimentar foi eu fazer parte do Renutrir, né? Teve o Renutrir Teve também. o Renutrir também, né? Que é um plano, né? Um programa, né? Que a Letícia mais umas profissionais da área montaram esse programa, né? E do qual eu fiz parte. E para mim foi muito bom, muito bom. Eu aprendi mais coisas ainda lá que eu passei, inclusive, a seguir a partir do Renutrir. Por exemplo, tomar água, né? Porque é uma coisa que eu não tomo muito no meu dia a dia. Que parece bobo, né? Mas foi um absurdo. Mas eu tive, assim, que me policiar e fazer um esqueminha de que eu não esquecesse de tomar os 6 copos de água por dia que eu me propus a tomar, né? Então foram coisas assim que eu fui... Para mim o Renutrir foi muito bom, porque muitas coisas ainda que eu não tinha o hábito na minha vida, né? Eu fui adaptando, né? E depois... E aí voltando na última fase... Aí voltando na última fase, que foi quando deu realmente a esteatose hepática um pouquinho mais alterada, aí eu fico realmente preocupada. Então, conversando com a Letícia, aí nós resolvemos então fazer a dieta crua. Que é um protocolo, gente, pra quem não sabe, não é fácil, mas eu falei primeiro ponto ali era o intestino. Porque assim, não adianta a gente querer tratar a esteatose hepática, sendo que a base, o problema não é a esteatose hepática, né? É todo um comportamento que ainda não estava adequado. E aí a gente fala do excesso ainda de gordura, da falta de fibras e da falta... e a hidratação tinha melhorado, mas faltava esse equilíbrio, né? Principalmente intestinal. E aí foi quando eu propus a dieta... A dieta crua. Fala dieta crua, mas é o protocolo, né? Dieta crua. Mas fácil não é. Agora há pouco tempo, né? A dieta crua. Mas eu tenho assim muita preocupação na minha vida em relação a diabetes, porque eu tive meu irmão que faleceu de diabetes, e o intestino, que tive meu pai, que faleceu de CA de intestino. Então, quer dizer que são 2 coisas, e minha mãe, que teve diverticulite, né? Faleceu de diverticulite supurada. Então, ou seja, tudo quer relacionado dizer, ao trato tudo relacionado ao trato gastrointestinal, mesmo a diabetes, né? Então, eu tenho muito essa preocupação. Aí a Letícia me passou, né? A dieta crua. Fácil não foi, não é fácil, porque você ficar 4 dias, né, Letícia? Foram 4 dias, né? 4 dias somente comendo verdura, mais nada, verduras, frutas e legumes. Não, nem legumes, não. Primeiro dia eu acho que era só verdura, não era? Legumes eu já nem me no vapor. Não pode ir na cozinha, mas no vapor. Mas no vapor só dando um choque também, né? Mais coisa crua mesmo. Daí que eu vi a maravilha, o resultado foi maravilhoso, né? Você sofre um pouquinho, que não é fácil, mas o resultado é muito positivo. Mas o que eu falo, mãe, desculpa te interromper também, mas só pra dar um adendo aí. O que eu falo que é muito legal fazer o protocolo, né, da dieta crua? Não é nem... não, porque a dieta crua, a gente não tá relacionado ao emagrecimento, acaba que você acaba emagrecendo um pouquinho ali, mas o objetivo não é esse, né? Eu falo que o objetivo maior é a reflexão. Porque aí você passa um momento realmente comendo comida de verdade, porque nada mais é, e você começa a perceber o tanto que você come pouco desses alimentos. E aí a mágica acontece, mas aí você percebe
Porque quando eu falava assim, mãe, você tá comendo frutas, verduras, legumes, fibra? Tô comendo. Mas na hora que você segue um protocolo e começa a funcionar o intestino, e minha mãe já tava achando que tava com câncer de intestino, né, mãe, porque não tava indo. Eu falo, não, eu tô vendo que a alimentação não tá adequada. E aí quando você arruma a alimentação, às vezes tem que ser uma coisa drástica pra você ver o resultado ali. Ou seja, tá sendo problema na alimentação. E aí você viu, que era falta de fibra. E o resultado foi muito positivo. E agora tem uma outra coisa que eu tô sentindo que eu estou mudando. Outra coisa que eu não vivo sem, chocolate. Quando eu comecei essa dieta crua, a Letícia falou que eu poderia adoçar as coisas com tâmara ou ameixa seca. Então agora, quando eu tenho vontade de comer um doce, eu como uma ameixa ou eu como uma tâmara. Tem açúcar? Tem, mas o açúcar da fruta. Já me satisfaz, entendeu? Já me satisfaz a vontade de comer chocolate. E os chocolates também, eu passei os 70% cacau, né? Então, é um outro hábito que eu tô agora adquirindo, né? Que eu tô vendo que aos poucos eu tô adquirindo. Mas, eu assim, minha parte intestinal, nossa, é outro. De manhã eu tomo suco verde, toda manhã, né? Passei a ingerir ovo de manhã, que eu não comia ovo, não comia. E aí, mesmo ainda não é do seu agrado, né, mãe? Tanto que você não... eu falo pra você que agora você criou um hábito, mas antes eu falava, não precisa comer ovo, porque é o medo de todo mundo. Mas você sabe que com o ovo, aí já me sacia e eu já não como tanto o pão, que eu adoro pão, né? Então, com o fato de eu tomar o suco verde mais o ovo, já me sacia, já não preciso ingerir tanto o carboidrato do pão de manhã. Então, assim, são coisas que a gente vai adquirindo o hábito e a mudança vai vindo assim, consequentemente, entendeu? É aos poucos. Aos poucos. Quando a gente estava conversando antes de começar a gravação, né, mãe? E a gente vai recapitulando tudo, a gente vê que não foi nada drástico, por isso que eu falei, é um processo, gente. É um processo. Foi tudo muito aos poucos, então, a cada etapa, mas a base é organização e planejamento. Planejamento. Né? Mas, toda essa mudança, a pessoa tem que querer mudar, e tá disposta a mudar. Eu, assim, a minha mudança foi aos poucos, mas hoje eu vejo tanto que já mudou. Hoje, a minha casa não existe mais refrigerante, mas não que isso, assim, foi uma coisa imposta, né? Não. É que eu fui vendo a necessidade e a falta que não me fazia aquilo ali. Porque eu parei de tomar, aí você parou de tomar, aí só meu pai tomava, aí não tinha por que mais comprar, quando viu já não tava mais... E mesmo a água com gás, que eu usava como assim uma substituição, né, do refrigerante, eu hoje também não vejo a necessidade mais, né? E então hoje minha casa tem muita fruta, muita verdura, legumes, né? E doce lá em casa não tem, né? Mas você come de tudo, né, mãe? Tudo. Mas assim, hoje em dia tem tantas coisas que substituem todas essas coisas, essas guloseimas assim, né, que não são saudáveis, né? Hoje em dia tem tudo. Você não passa necessidade nem falta de nada. Mas é quando a gente vai pra comida de verdade ali, é isso, mas você modula seu paladar, você consegue se saciar com uma tâmara, com chocolate 70%? Eu consigo, né? Não tem doce em casa. Então, assim, hoje em dia, você substitui muito as coisas assim que no meu caso me faz mal, com outras coisas mais saudáveis e que faz o mesmo efeito, entendeu? Sociedade.
E hoje eu pratico muita atividade física, né? Que me ajuda muito também. E então, olhando aqui, mas a gente passou por todas as perguntas, né, sem perceber, porque a conversa foi fluindo, mas eu ia fazer a pergunta, né, qual foi o seu real motivo para a mudança? Então eu acredito que foi uma consequência de eventos, mas você sentiu a necessidade por questão da saúde, foi acontecendo, sim. E principalmente a minha saúde, né? Sim. Que me levou a repensar sobre, né, ou eu queria mudar a minha vida, ou então eu ia acabar como meu irmão, como meu pai, entendeu? Então eu não queria isso pra mim. Sim. E aí a gente trabalha muito, e aí a gente sempre conversa isso, né, mãe? A questão da prevenção, porque muitas coisas a gente, infelizmente, muitas pessoas passam, né? A gente viu que nem todo mundo, porque o podcast é pra isso, que a gente vê que cada um tem sua experiência, mas muitas pessoas, elas precisam levar um susto, infelizmente, em relação à saúde, um choque de realidade para ter essa mudança. Mas que isso não é necessário, então a gente não precisa, por exemplo, no seu caso, esperar mais uma doença, porque provavelmente iria aparecer mais uma doença, assim como apareceu a diabetes, a hipertensão, a esteatose hepática, iria aparecer mais alguma doença, mas aí você preferiu reverter tudo, né? Tudo ainda isso, bem, né, para não aparecer mais. E a gente começa a trabalhar prevenção e controle, saúde, ajudar, longevidade. né? É verdade. Pensando em tudo. Qualidade de vida, né? Não é só chegar na velhice. Como que a gente vai chegar nessa velhice? E aí, mãe, agora 2 perguntas que eu queria fazer. Como você definiria a nutrição? O que é a nutrição para você hoje? A nutrição é uma mudança de hábitos, né? Mais saudáveis, né? De hábitos saudáveis. Você definiria que você come de tudo? Como de tudo. Hoje em dia eu como de tudo, né? Com moderação e procurando, assim, comidas de verdade, né? Que a gente fala, né? Sim, é isso. E como é ser mãe de uma nutri? Normal, né? Porque... ser mãe de nutri é uma pessoa normal, porque eu te procurei, né, como uma ajuda, né, mas não é porque você é nutricionista que é radical, que se torna as coisas radicais, assim, né, que deixa de comer isso, deixa de comer aquilo, né? Não, as coisas foram evoluindo na medida da necessidade, né. E eu fiz essa pergunta, gente, sem minha mãe saber. A gente não tinha falado que eu ia fazer essa pergunta, né? Mas eu realmente queria ver ouvir essa resposta. Porque é isso. Isso eu acho que toda mãe de nutricionista, né? De nutricionista, deve passar por isso. Porque eu sempre falei pra minha mãe, quando você quiser e quiser me ajuda, eu vou estar aqui. Mas impor, não cabe a gente impor nada, porque tem que partir da pessoa. Não foi imposto nada. Porque é assim, dentro da minha realidade, dentro da minha rotina, do meu dia a dia, o que eu como, a gente foi adaptando. Eu nunca deixei de comer nada, entendeu? Apenas assim, troquei muitas coisas pelo hábito saudável. Legal, né? E pra gente fechar esse nosso bate-papo, como em todo o episódio, que essa pergunta eu não faço antes, eu deixo pra você falar a primeira resposta que vale. O que você escolheria pra sua última refeição? O que eu escolheria pra minha última refeição do dia? Da vida. Da vida. Como que seria essa sua última refeição? Ixi, nem sei, viu? Porque eu não deixo de comer nada que eu fico sonhando assim, eu queria comer aquilo. Não, porque eu não me privo de nada. Então eu não sei te falar uma coisa assim que seria minha última refeição, não sei. Que legal. Não sei mesmo, porque que bom. Eu não passo vontade de nada. Ótimo. É isso, acho que falamos de tudo, né, mãe? Resumimos como foi essa jornada, mas eu acho que a gente falou tudo mesmo que eu queria passar, que isso foi leve, mas quando a gente faz uma retrospectiva aí a gente vê o tanto de coisa que a gente conseguiu mudar aos poucos, né? Verdade. Obrigada, mãe, por estar aqui comigo. A gente tá gravando uma sexta-feira à noite.
Obrigada. Eu que agradeço poder ajudar, colaborar, né, com outras pessoas que às vezes estão precisando do incentivo, de uma experiência, né? Sim. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Gente, não esqueçam de compartilhar, curtir, isso é muito importante para que o nosso canal cresça. Se inscreva para estar recebendo. Lembrando que sai episódio novo toda segunda-feira. E é isso, estamos no podcast, estamos no YouTube, né, no Spotify. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!